Quero começar deixando com você um texto da palavra do Senhor aqui do Salmo de número 108, versículo 1, diz a palavra de Deus: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça, 1º de novembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, um pesquisador trouxe um resultado curioso em relação às crianças, em relação ao carinho e o contato. Ele diz o seguinte: carinho e contato são fundamentais para o pleno desenvolvimento cerebral das crianças. Segundo ele, os bebês precisam de colo, abraços, beijos e serem tocados com carinho pelos pais. Os pais precisam dizer coisas boas aos filhos e dessa forma o especialista diz que o cérebro estará preparado para ser desenvolvido. A Bíblia fala em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto, a sua criação, a criação que você deu aí aos seus filhos, ou que você pretende dar aos seus filhos, ou mesmo as palavras que são trocadas muitas vezes entre os amigos, entre os irmãos. Tem hora que sai cada coisa, né? Não, tem hora que sai cada coisa, mas há sempre alguém para lembrar uma palavra boa. O Brasil tem a fama de ser um país de povo alegre, simpático e caloroso. Mais um estudo sugere que a empatia não é tão comum entre os brasileiros. Uma pesquisa foi feita com 63 países e o Brasil ficou lá no número 51 de 63. Você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro quando o outro erra com você, erra com pessoas que você ama ou erra com ele mesmo? Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo e assim nos colocarmos no lugar dele. Como você exerce a simpatia, aliás, a empatia? Quero ouvir sua opinião e sua participação também aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Ouvinte contando: sempre pedi a Deus para fazer a vontade dele em minha vida. Tudo o que faço, tudo o que eu faço, eu entrego ao controle dele, mas eu tenho percebido que nada que peço acontece. Estou satisfeito com minha vida espiritual, com meu ministério, só que quanto à minha vida pessoal, tenho a impressão de que Deus não me responde. Será que o Senhor nunca vai atender a minha vontade? Como entender e aceitar a vontade de Deus na minha vida? Quero ouvir a sua palavra, a sua participação. É agora, minha gente. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Márcio Rabelo, da comunidade Mais Que Vencedores em Santa Cruz da Serra. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Quando a nossa ouvinte descreve aqui a sua vida espiritual, diz que está muito bem, graças a Deus, mas ela faz uma distinção entre a vida espiritual, eventualmente até questão de ministério, né, pastor? E a questão da sua vida pessoal. Enfim, é assim que ela descreve, dá a impressão de que de um lado está indo tudo bem, mas no outro está indo muito mal. E ela diz que Deus escuta tudo pro outro lado, quanto à vida ministerial, mas na pessoal Deus não está atendendo não, pastor. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a você ligado na 93 FM, é um prazer estar com você, é um prazer estar aqui nesta manhã, muito obrigado pelo convite. Bom,
parece um pouco estranho, antagônico, essa questão de estou muito bem espiritualmente e muito mal pessoalmente. Deus não me responde. A questão, às vezes, da resposta de Deus é que eu quero sempre que Deus, às vezes, responda do jeito que eu quero que Ele me responda. E outra coisa, a satisfação está no equilíbrio. Então, o que eu acho que talvez a análise dela sobre a vida espiritual dela e a vida pessoal dela não está tão correta como ela pensa que está. Até porque, se ela tem uma vida com Deus e se está bem com Deus, e por que o silêncio de Deus? Será que também o que ela quer pessoalmente para ela não é aquilo que Deus quer e aquilo que é melhor para ela? Então, é uma questão de analisar. O silêncio de Deus, às vezes, que eu preciso entender que é o silêncio da minha vitória, e é isso que vai mudar a história da minha vida. Pastora Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, a nossa menina da mesa de hoje, concorda, pastora, com o pastor Márcio? Concordo sim, JR, bom dia debatedores. Eu concordo com a resposta do pastor, e eu acho que o empobrecimento dos púlpitos tem trazido crentes mimados, tem feito crentes mimados, e a gente tem que começar a pensar sobre isso, porque tem que fazer da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. Se não fizer, Deus não está atendendo, Deus não está me ouvindo. Então, como ele falou, é antagônico mesmo. Ela diz que um lado tá bom e o outro não tá. Deus atende de um lado e não atende do outro. Na minha opinião, desculpa, mas quem me conhece sabe que assim, eu não tenho muito filtro não, mas eu vejo como um crente mimado. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR. Eu vou caminhar inicialmente no trilho que foi proposto pelo Márcio, que é para mim, uma dificuldade de entender esse fatiamento da vida, né, entre vida espiritual, vida pessoal, vida ministerial. Esse fatiamento da vida, ele leva a um posicionamento até um tanto quanto doentio. E nós estamos percebendo isso, e nós vamos vendo isso, e algumas vezes esse fatiamento vai sendo estimulado. E esse é um perigo que a gente tem. A gente sofre, está à mercê de algumas influências nessa nossa jornada. Uma dessas influências já foi dita aqui pela pastora Marcione, que é essa influência a partir do púlpito, não é? Onde as mensagens, muitas vezes elaboradas, elas, embora contenham conteúdo bíblico, elas se distanciam do projeto bíblico, que é o ser integral. E elas também fatiam as pessoas, e as pessoas entram em crise porque tem vamos dizer assim, uma vida espiritual, porque está também no ambiente eclesiástico, uma vida espiritual saudável, segundo a pessoa, e ao mesmo tempo uma vida pessoal problemática. E essa dicotomia, ela tende ao adoecimento, porque a pessoa não consegue se ver inteira. E esse desdobramento, que a gente até já tem conversado muito sobre isso, a rádio propõe sempre essa reflexão, que eu acho muito legítima, de entender a vida espiritual como uma vida comum de todos nós. Nós somos seres espirituais vivendo a vida integral. E se a gente faz esse fatiamento, a possibilidade de um adoecimento, porque um lado não foi não teve o suprimento que pensava-se ter, o outro lado então gera um desequilíbrio, é outra palavra. E aqui ela fala sobre a vontade dela. E no princípio que a gente tem a partir do ensinamento do nosso paradigma principal, que é Jesus, a nossa vontade precisa estar submetida à vontade de Deus. Então não é mais a minha vontade prevalecendo porque eu tenho um Deus que vai fazer as minhas vontades, mas eu submeto a minha vontade à vontade do Pai, que é sempre melhor para mim, mesmo quando as coisas não são boas. Pastor Jean Max, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Pastor, bom dia, bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, um bom dia aos nossos ouvintes também, Deus abençoe a todos. Eu concordo em parte, JR, eu também entendo que nós somos um ser integral. Tem um filósofo que eu admiro muito, chamado Emmanuel Kant, que ele ensina exatamente isso, que o homem é numa área, ele vai ser em todas, mas ele aplica isso no sentido de prever as nossas reações
Então nós somos honestos no trabalho, somos honestos em casa. O que somos num lugar, somos em todos. Então nós somos, de fato, seres completos, integrais. A questão é que o fato dela viver uma vida, digamos assim, abençoada ministerialmente falando, e uma vida atribulada no que diz respeito ao âmbito pessoal, isso não me estranha, porque, na minha opinião, isso é possível. Eu posso ter uma vida abençoada numa área e uma vida complicada em outra. Eu posso ter uma família maravilhosa e posso estar trabalhando num emprego que arranca todas as minhas energias, eu vivo sofrendo ali. O problema é que, como a pastora Marcione falou, né, o comportamento mimado das pessoas de hoje em dia, elas não conseguem lidar com essa diferença de resultados nas diversas áreas. Nós temos, por exemplo, a figura de Oséias na Bíblia. O cara extraordinário, um homem íntimo de Deus, vida espiritual dele perfeita, mas se a gente for pegar a família de Oséias e trazer para os dias de hoje, com a visão, com as lentes que nós usamos hoje em dia, Oséias era um cara fracassado no âmbito familiar. Então ele poderia ser essa ouvinte aí dizendo: Deus não me ouve na vida pessoal. Nessa linha, pastor Giamax, o senhor disse, com a lente de hoje, em algum momento da nossa história nós resolvemos fatiar a nossa vida. Exatamente. Não sei quando é que isso aconteceu, pastor Márcio, que é mais novo aqui da mesa, talvez possa nos ajudar, mas em algum momento da nossa vida isso aconteceu. Quer dizer, em algum instante alguém disse: olha, vida familiar, vida profissional, vida física, porque pode ter uma enfermidade ou não, vida espiritual, vida... Aí foram fatiando a nossa vida como se fossem várias vidas numa vida só. É até ruim essa expressão, mas o ouvinte está acompanhando, está entendendo. A vida profissional, a vida espiritual, a vida ministerial, a vida escolar, né? Enfim, você pode ter um filho maravilhoso, mas ele é péssimo aluno. Você pode ter um filho que é um excelente aluno e é um péssimo filho. Aí, tá vendo como é que nós vamos fatiando essa história? Quer dizer, a pessoa é um todo ou ela é uma parte? Também se faz isso com o evangelho. Muitas vezes ele é fatiado, e quando se fala que ele é integral, os mais antenados vão: opa, para onde que vocês estão indo aí com esse papo? Ou seja, em algum instante isso acabou sendo fatiado. Vocês dizem que nós estamos interligados, quer dizer, tudo isso faz parte de uma estrutura só. Quando Paulo descreve a questão do corpo de Cristo, ele faz menção a partes, e depois disso somos todos membros de um só corpo. Se um sofre, o outro sofre. Se um é isso, o outro é aquilo. Como é que a gente lida com isso para não ficar uma coisa enferma, entendeu? Para que a gente não pense de uma forma que não é a forma adequada, a saudável biblicamente. Jesus, ele deu um sinal de como resolver isso, né? Questionaram ele sobre a questão do tributo e ele respondeu: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que aprender a resolver as coisas nas suas diversas áreas como cada área exige, né? Eu não vou pagar as minhas contas se eu ficar em casa de joelho o dia inteiro. Eu tenho que sair, tenho que trabalhar, tenho que ralar para dar solução à minha questão financeira. E eu acho que é isso que muita gente confunde hoje. Eu, no meu íntimo, com Deus, eu não vou mudar o que eu penso sobre Ele, nem tampouco vou permitir que a minha alegria no Senhor desapareça porque uma área da minha vida está com problema. Eu vou me aplicar naquela área para dar a solução que aquela área exige. Eu acho que é essa a maneira que a gente tem que começar a pensar para resolver. Uma das coisas que a gente tem e vê nesse fatiamento tem a ver com um comportamento que é essa coisa. Quando eu me levanto, por exemplo, o pastor Jean falou aqui, eu me levanto cedo, vou ao trabalho, vou lutar, vou conquistar a minha vida, o sucesso que eu quero, mas a gente não consegue enxergar isso como espiritual. Para muita gente isso é um aspecto meramente físico, profissional. O fatiamento da vida está exatamente aí, quando nos aspectos que a gente vai praticando, a nosso dia a dia, nós vamos entendendo: isso aqui é da minha vida. Então, ir ao templo é da minha vida espiritual, ir ao trabalho é da minha vida pessoal. Esse fatiamento que adoece. É doente, né? Porque, na verdade, nós somos um todo, efetivamente. Então, quando eu não estou pleno no todo, alguma coisa vai sentir. É aquilo que Paulo vai dizer na figura que ele diz lá:
Quando um membro do corpo padece, e a gente pode entender de maneira integral a igreja, mas também podemos entender a cada um de nós, todo o corpo padece. Então, esse descolamento disso é que adoece a parte da cristandade que caminha por esse trilho. A ouvinte vai dizer assim: eu estou bem, a minha vida espiritual está muito bem, a minha vida pessoal está muito mal. Essa dualidade... Esse desequilíbrio para mim não combina. Isso para mim que é complexo de entender. Claro que eu tenho, eu posso ter problemas, por exemplo, no trabalho. É verdade, eu posso ter problemas até na minha família. Mas se eu estou bem, do ponto de vista da minha essência, esses problemas, essa situação não vão nortear e não vão pertencer àquilo que de fato sou e como estou. Até mesmo dizer, será que Deus quer que eu seja infeliz? Eu acho que não. Ou seja, ela está sendo infeliz. Como combina a infelicidade com uma vida espiritual boa? Acho que se eu estou com uma vida espiritual acima, eu não vou ser infeliz, independente do que está acontecendo ao meu redor. Vai aprender a lidar com aquilo que supostamente produz a infelicidade. Aí a questão toda está no seguinte: eu não estou isento de problemas, de lutas, de adversidades. Eu não estou isento de pessoas se levantarem contra mim. Só que eu, estando bem na minha vida espiritual, eu vou conseguir fazer o equilíbrio. E outra coisa, na minha concepção eu coloco Deus na frente. Eu tenho um problema de família, mas Deus está comigo. Eu não consigo separar totalmente a vida espiritual da vida material, até porque o meu sucesso na vida material depende da minha posição diante de Deus e do meu compromisso e do meu equilíbrio espiritual, porque também é o seguinte: eu estou espiritualmente superior a todo mundo, mas eu não estou cuidando do meu material, e aí é que talvez seja o problema, porque nós também temos esse problema de gente que espiritualiza tudo, que se dedica em excesso a essa vida, entre aspas, espiritual, e isso prejudica gente, por exemplo, que a gente sabe que na hora do serviço vai pro banheiro, fica lendo Bíblia e fica orando. Então o cara não tem um equilíbrio, então falta essa questão. Então nós temos um ponto aqui que me parece de convergência, que é estar em Cristo, a gente já sabe o restante do texto, nova criatura quer dizer, sendo uma nova criatura, isso não me isenta de passar por infelicidades, tampouco me isenta de ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio não é fácil, nós queremos ouvir resposta e, em geral, sim, mas ouvir o silêncio é aquele momento que você... É o pior momento. Não é? E a expressão é essa, ouvir o silêncio. E isso não quer dizer que nós não sejamos ou não estejamos sendo abençoados. Nós estamos ali na caminhada com Deus e na luta em todas essas áreas que algum dia resolveu que nós deveríamos o intervalo da morte para a ressurreição. E que nos ajuda a administrar, né? O fatiamento ajuda a gente a entender, né? Permite, claro. JR, dentro do que o senhor estava falando, o que os pastores falaram, você sabe que a última vez que eu vim aqui era a semana que eu ia me operar. Então eu me operei dia 13 de agosto, né? Então quando a vida espiritual da gente, ela está exatamente com o Senhor, está ligada a Ele, a gente está arraigado ali mesmo na videira verdadeira, não importa o que aconteça. A minha cirurgia era para acontecer num dia e no outro eu ia embora. Aconteceu minha cirurgia, eu tive uma infecção generalizada quase, tirei 3 litros de pus da minha barriga, passei 2 vezes pelo CTI, uma vez pela UTI, fiquei 29 dias no hospital, na semi-intensiva, fiquei no respirador, morri, revivi, e ali eu glorificava a Deus, e todo mundo do Quinta Dor sabia que eu era pastora e via que os meus olhos, mesmo com tudo aquilo, os meus olhos brilhavam e falava do amor de Deus. Então, assim, independente do que acontecia, quem ia me visitar via que Deus estava ali naquele lugar. E hoje eu estou aqui restaurada, eu estou curada. Deus fez um trabalho belíssimo, porque foi no meu intestino, era uma situação muito complicada, e eu venho com esse problema há 1 ano. Em nenhum momento eu questionei ao Senhor, em nenhum momento me fez infeliz, pelo contrário, eu sou muito feliz. E na minha igreja, as pessoas costumam dizer assim: a senhora é o meu exemplo quando eu sinto uma dor de cabeça, não vou à igreja, e eu sei o quanto a dor que a senhora sente, e a senhora está lá pulando, adorando e glorificando a Deus. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor.
Debate 93, agora são 11h22. O nosso WhatsApp tá aí, ó, 96803-8319, 96803-8319. Aqui, Álvaro Bilbao, um neuropsicólogo espanhol, afirma que o carinho e o contato físico são fundamentais para o desenvolvimento cerebral das crianças. Olha, carinho e contato físico. Segundo ele, ele fez uma pesquisa que indica que os bebês precisam de colo, precisam de abraços, beijos e serem tocados com carinho pelos pais. Os pais precisam dizer coisas boas aos filhos e dessa forma o especialista diz que o cérebro estará preparado para ser desenvolvido. Ele fala sobre o desenvolvimento cerebral das crianças. A gente sabe o quanto a palavra boa faz bem, né, gente? Uma palavra boa ajuda muito. A Bíblia fala em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Você acha que os pais têm poder para amaldiçoar os seus filhos? Você, com as crianças, se tornaram adultos complicados porque só ouviram palavras ruins de seus pais? Como perdoar e restaurar uma relação com pais que não foram carinhosos e usaram palavras duras com seus filhos? Eu pergunto aos nossos debatedores, também aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente aqui uma de nossas ouvintes, ela conta aqui pelo nosso WhatsApp o seguinte: olha, a minha mãe, ela era uma prostituta e eu cresci ouvindo que seria igual a ela. Cresci ouvindo que nunca teria direito a nada por ter sangue ruim, o sangue ruim da minha mãe. Cresci imaginando que iria fazer tudo ao contrário. Me casei, tenho 6 filhos que eu nunca abandonei como ela abandonou os 10 dela. Conta nosso ouvinte para contraditar a pesquisa, para dizer que a pesquisa não é regra. Pesquisa é pesquisa, não é uma regra. Mas e aí, queridos debatedores? É claro que a gente não vai negar que uma criança que cresça num ambiente saudável, com pais equilibrados, abençoados, que dão palavras positivas para os seus filhos, que falam do seu amor, do carinho, que falam dos seus projetos para a criança, dos seus sonhos e tudo mais, isso claro que traz à criança uma firmeza, uma dedicação, uma intensidade e até facilidades para algumas coisas. Todavia, isso não interfere, por exemplo, em histórias como essa que ouvimos, na decisão pessoal de cada um, porque é nessa hora que a gente precisa decidir algumas coisas. Quando a gente amadurece, a gente precisa decidir como é que a gente faz a leitura da vida que a gente teve. Por exemplo, o meu pai é um homem de Deus, não é? Só que meu pai, ele não tem muita facilidade de expressão, dizer coisas bonitas, palavras assim. É um homem super de Deus, super bacana, mas na hora de falar, ele tem uma certa limitação. Sempre foi sempre assim. Mas o meu pai, todos os dias da minha vida, quando a gente era criança, ele chegava em casa trazendo um docinho, seja uma bananada, esses docinhos simples e tal, na sua condição da época. E eu, quando cresci, na verdade, quando era criança, só queria saber do doce, né? Eu ficava esperando meu pai, não pelo meu pai, mas por causa do doce. Mas quando cresci, a minha mente fez uma leitura dessa situação de que meu pai, em algum momento do dia, pensava em mim. Então estava eu no coração do meu pai em algum momento do dia. Então eu sei que algumas coisas a gente pode focalizar para o lado negativo, mas a gente precisa pensar que existem decisões que a gente precisa tomar à luz daquilo que a gente vai interpretar. Um certo filósofo disse o seguinte: 2 homens olham pela mesma janela ao mesmo tempo. Um vê estrelas, outro vê lama. Depende da direção que você olha. Claro que é importante a criança você receber toda essa afeição paternal, mas após essa caminhada, na pergunta que se faz aqui, como restaurar uma relação que foi ruim, eu acho que é a maneira com que você enxerga, porque em qualquer ambiente vai haver alguma coisa que você vai poder tirar de bom na sua elaboração da vida. Sem jeito mandou lembrança. Você foi trocado no hospital. Sua mãe não te ama. Deixa eu ver mais. Vou parar por aqui. Essa é a minha história. Eu, quando era criança, eu nasci mais branco do que todo mundo. Eu era tão feio, mas tão feio que a minha mãe chorou de tristeza. Quando ela olhou, falou: meu Deus, o que eu fiz? E eu tô falando você para pensar, você tá brincando? Não, é verdade. Eu era tão pequeno, uma tia chegou e falou assim:
Até que ele é bonito. Meu pai falou, não precisa mentir não, que eu sei que o menino é feio. E por aí vai. E essas histórias depois vieram e me contaram. Fora os apelidos, Albino, Manga Rosa, Pantera Cor-de-Rosa, né? O César me conhece há algum tempo, e o César sabe que essa é uma realidade. O meu relacionamento, minha mãe muito se dedicou à igreja, mas pouco se dedicou a mim. Meu pai muito se dedicou ao trabalho, mas nada a mim. Eu fui criado ou por parente, ou por empregada, ou por pessoas que trabalhavam na casa dos meus pais. Eu tive pouco contato. A minha vida começou a dar uma mudada, uma época que eu fui morar com uma tia minha, eu tinha primos, e a minha tia começou a me ensinar algumas coisas. Agora, nada disso influenciou profundamente na minha vida quando eu tomei a decisão de ser quem Deus queria que eu fosse. E aquilo que eu almejei para a minha vida. Eu preciso ser alguém. E se eu parasse para alimentar as palavras negativas que eu ouvi, eu não seria ninguém. Então, o que a gente precisa entender é que toda regra tem exceção. E que, na verdade, também a gente precisa muito da graça de Deus. Porque palavras boas ou elogios são muito difíceis, até porque a gente tem uma cultura que o elogio é ruim, porque o elogio traz soberba. Isso é uma bobagem, não é? Eu sempre digo de Jó. Jó disse o quê? Deus disse de Jó, servo reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Se Deus elogiou Jó, por que eu não posso elogiar? Eu estou aqui e o César sabe disso, eu o admiro como alguém que escreve a cabeça do César, como o César pensa, eu já disse isso para ele. Então, admirar e dizer para alguém, você é fera, eu gosto de você, não é problema nenhum. E elogiar alguém não tira de ninguém quem ele é, se realmente ele tiver caráter. Ouvinte compartilhando, minha mãe nunca disse para nenhum dos meus irmãos, que são 5 no total, que ela nos amava. Mas nem por isso deixamos de olhar para os nossos filhos e dizer o quanto os amamos. Nossa mãe foi muito maltratada quando era criança, ela foi violentada e sabemos que esse foi o motivo dessa falta de amor. Mas entendemos e hoje somos uma família abençoada por Deus. Compartilha mais uma de nossas queridas ouvintes, a quem eu quero agradecer aqui pelas palavras, porque cada depoimento dado é sempre um ensinamento, uma lição a mais, que nós que estamos aqui no estúdio aprendemos, e você acompanhando a gente no Brasil inteiro, mundo afora, também vai aprendendo, né? Com essas experiências, tanto ditas aqui, quanto compartilhadas pelos nossos debatedores. Nós temos uma pergunta aqui, JR, ela pergunta, você acha que os pais têm poder para amaldiçoar seus filhos? A Bíblia diz que a maldição sem causa não vai ter efeito, né? E nós temos aí pessoas que estão hoje vivendo na condição de vítima, escolheram ser vítimas, porque tiveram da parte dos seus pais um comportamento como esse, descrito aqui pelos testemunhos que ouvimos. Mas essa maldição, ainda que venha do pai e da mãe, só vai ter efeito na vida de quem der lugar, de quem se abrir para essa maldição. Eu acho que os pais podem ser até uma maldição na vida dos filhos, pelo comportamento, pela vida que vivem. Mas no final, quem vai decidir sua própria vida é a própria pessoa. Então é certo que a pesquisa trabalha com números, né? Trabalha com percentual, e é o que a maioria das pessoas fazem. Elas absorvem esses maus exemplos, eles copiam esses exemplos, reproduzem, transmitem para as novas gerações, mas tem esse ou aquele aqui e ali que resolvem dizer, eu vou ter uma vida diferente, como disse aqui o pastor Márcio, eu vou viver aquilo que Deus planejou para minha vida. E é esse o conselho que a gente deixa para os nossos ouvintes. Ouvinte aqui dizendo, pastor, meu pai fazia a mesma coisa do pastor César. Meu pai não era carinhoso, mas sempre trazia um doce ou bananadas. E a frase que você trouxe, César, eu sabia que ele se lembrava de mim em algum momento do dia dele. Fica essa lembrança para os nossos ouvintes. Legal. Também eu queria deixar também, porque a gente está falando que perdão, que nós podemos escolher, mas nós pastores sabemos disso. Nós tratamos de pessoas e sabemos que há pessoas que trazem traumas
horrendos e que precisa de tratamento, não só dos pastores, mas da área psicológica, da área psiquiátrica. Então a gente precisa também, que de repente tem uma ouvinte aí e pode estar até se culpando, meu Deus, eu não consigo e tal. Então que ela procure um tratamento também, que ela procure uma ajuda também médica, né? Porque isso é importante também. Olha como Deus faz as coisas. A nossa ouvinte que contou que a mãe dela era prostituta, que ela cresceu ouvindo que agiria da mesma forma e tudo, ela diz aqui, JR, a minha filha foi casar e ela pediu à minha mãe, ou seja, a avó, para entrar com as alianças. E ela diz, foi um momento de perdão da parte da minha filha para a minha mãe, ou seja, da neta para a avó, que representou não apenas este tipo de ato, assim, é só entre as duas, mas isso trouxe uma cura comunitária. Veja como Deus programa algumas coisas que a gente não pode nem imaginar, porque ele é maravilhoso e levanta pessoas com um coração um pouco mais sensível no meio de uma confusão grande, né? Nada disso se justifica, mas é o desejo que todos nós temos, que as pessoas sintam-se curadas pela graça de Deus a partir de experiências pessoais que são intransferíveis. Não se pode querer viver uma experiência do outro, né? Todos nós temos o nosso espaço naquela agenda divina para termos experiências boas, mas se você não consegue dizer algumas coisas, a pastora nos orientou, procure alguma ajuda. Você não precisa ficar preso a isso. Às vezes é difícil dizer eu te amo. Então comece escrevendo. Verdade. Quem sabe escrever seja um pouquinho mais fácil. Escreve e deixa. Aí daqui a pouco você já começa a escrever mais perto. Daqui a pouquinho isso sai entre dentes, né? Daqui a pouquinho isso começa a sair um pouco mais. E agora com o WhatsApp você pode gravar um áudio. Você não consegue falar ao vivo, grava o áudio. Daqui a pouquinho a coisa vai. Não deixe de expressar o amor que você tem por pessoas que são tão especiais na sua vida. Conquistou meu coração. 93 FM. São 11h35 na cidade maravilhosa. O Brasil tem a fama de ser um país de povo alegre, simpático e caloroso. Mas um estudo sugere que a empatia não é tão comum assim entre os brasileiros. Ter empatia é ter a capacidade de se colocar no lugar do outro para compreender o que o outro sente. E de acordo com uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan, o Brasil ficou no lugar 51º, é isso, gente? É, né? Entre os países mais empáticos do mundo. Foram pesquisados 63 e o Brasil ficou no número 51. Todo mundo diz que nós somos um povo simpático, mas empático parece que as coisas não estão tão boas assim. Você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro quando o outro erra com você, erra com pessoas que você ama ou erra com ele mesmo? Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo e assim nos colocamos no lugar dele. Como você, ouvinte, exerce a sua empatia? E eu pergunto inicialmente aos nossos debatedores. Bem, em primeiro lugar, o grande problema do Brasil, nesse aspecto da pesquisa aqui que foi feita, é porque nós estamos conjugando com muita tranquilidade, facilidade e até com volúpia, uma seguinte frase: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então cada um está correndo atrás do seu. Isso não é só na sociedade, isso está repercutindo inclusive nos ambientes eclesiásticos. Nós estamos voltados, muitas vezes nossas canções estão voltadas para a resolução do problema individual. A gente está correndo muito para resolver o meu problema, eu estou querendo me dar bem, né? A Bíblia vai dizer que Jesus andava fazendo bem, enquanto a igreja hoje, algumas pessoas estão andando querendo se dar bem, né? Se dando bem. Então a gente está num ambiente que favorece essa questão simpática, mas desfavorece completamente esse colocar-se no lugar do outro. Porque muitas vezes, quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou ceder a minha vez para que o outro seja beneficiado. Se eu me colocar no lugar de alguém, vamos dizer, no ambiente da saúde, no ambiente de uma fila de supermercado, no ambiente desses ambientes onde há aquela busca eu quero resolver o meu problema.
e nós vamos, a gente vai dando os nossos jeitos para resolver os nossos problemas e sempre buscando a solução que seja melhor para mim e deixando o todo de fora. Enquanto isso for verdade, nós, além de estarmos em 51º lugar, a tendência é cair vergonhosamente para o último lugar daqui a uns dias desses. Em todos os aspectos a gente está reproduzindo isso toda hora, né? O carro tem que passar primeiro, às vezes ele não sabe esperar, não sabe dar vez. Infelizmente, principalmente depois que a gente conhece outros países, nós somos forçados a assinar embaixo desta pesquisa e reconhecer que a nossa simpatia até contribui com isso, porque em geral a gente usa essa simpatia, essa alegria para escarnecer de quem está na pior, né? Para fazer piada do sofrimento alheio, quando que países mais maduros, eles não brincam com o sofrimento das outras pessoas como a gente brinca aqui. A gente faz piada até com o nosso próprio sofrimento, porque sabe que já vão fazer piada mesmo, então a gente se antecipa. Eu acho que o Brasil tem que começar a despertar, a igreja brasileira principalmente, né? Porque Jesus fez exatamente o oposto. Ele se fez uma audição por nós, né, para que a gente pudesse ser abençoado, ter uma vida transformada. E essa política brasileira aí, esse pensamento brasileiro de se dar bem em tudo, está arrebentando com as nossas estruturas e queimando o filme do Brasil por aí afora. E o que acontece é que, se a gente for olhar por esse lado, vamos ao nosso caso como igreja. E aí é que é o grande problema. É o ensinamento de Jesus. Nós estamos vivendo o ensinamento. Eu acho que a gente exatamente está fora do ensinamento. Em vez de eu me colocar no lugar do meu irmão, querer ajudar o meu irmão, querer que o meu irmão seja abençoado, às vezes a gente fica querendo, por que ele não eu? Devia ser eu. Eu estava esperando por isso e acontece com ele e não acontece comigo. Aí eu me frustro por causa disso. Quer dizer, eu me frustro pela bênção alheia. Em vez de eu celebrar a bênção, eu me frustro porque o outro foi abençoado e eu não. Eu me frustro porque o outro conseguiu e eu não. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, também chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Isso é empatia. E infelizmente o que a gente vê é que as pessoas hoje estão, como o pastor César falou, a questão egocêntrica. Eu primeiro. Eu resolvo o meu problema. Eu vou no culto para buscar a minha bênção, não para adorar a Deus e ter comunhão muitas vezes. Tem aquela comunhão superficial, mas não tem aquela comunhão íntima de estar um ajudando o outro e celebrando a bênção do outro. E na hora do sofrimento, sofrer junto com o outro, ajudar e estender a mão na hora necessária. Então, a gente precisa ter também o cuidado de observar que as nossas igrejas, elas... Vamos jogar para a igreja, né? É muito difícil essa história aí de erra com você, erra com as pessoas que você ama, erra com ele mesmo, né? Você consegue se colocar no lugar. Às vezes é fácil a gente falar, eu consigo, mas não aconteceu comigo, né? Aí estrupou lá minha filha, se coloca no lugar do estrupador, é meio complicado. Existem algumas coisas, se a gente for lançar na questão de várias situações, é muito complicado da gente se colocar na posição. Por isso que a gente precisa estar buscando mesmo o tempo inteiro a presença do Senhor, para que a gente possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Observe bem, uma pesquisa anterior a essa, que fala sobre os valores dos jovens, ela é uma pesquisa bastante ampla e tem um foco na questão da sexualidade. Entretanto, ela aborda, por exemplo, atributos fundamentais para o jovem entre 18 e 34 anos no Brasil. E os 3 principais atributos apresentados na pesquisa ou percebidos na pesquisa são amor, respeito e diálogo. O amor tem 74,7%. Então, a palavra amor é uma palavra muito dita. As pessoas falam sobre amor o tempo inteiro. E falam com muita facilidade, até que amam uma pessoa em que
de repente você não tem nem provas de que você realmente ama essa pessoa. Virou uma linguagem banal, né? Muito dita, mas pouco vivida, né? Quando Cristo trabalha o assunto do próximo com os religiosos de então, Jesus fala sobre o amor ao próximo, o olhar para o próximo, a atenção para o próximo, cuidado com o próximo. O religioso faz uma pergunta extremamente importante: quem é o meu próximo? Então veja, ele estava próximo do próximo, mas ele queria saber quem era o próximo, porque quanto mais ele perguntasse, eventualmente ele podia ter uma resposta adequada à resposta dele. E Jesus conta uma história para dizer que o próximo daquele próximo não era tão próximo quanto aquele próximo esperava, e que de alguma forma ele atendeu a um diferente, porque atender a um igual é mais fácil, ou seja, você atender uma pessoa do seu relacionamento é mais fácil. Mas o que nós estamos constatando hoje, ao longo desses anos todos, é que tratar os iguais já está difícil, e tratar os diferentes piorou mais ainda. E o cristianismo não começa pelos iguais, começa pelos de fora. E aí, queridos debatedores? Eu ouvi uma história, JR, eu não sei dizer se é verdade, mas quem me contou disse que foi numa daquelas enxurradas que caem em casas, que o morro se desfaz, né? E um pastor estava passando por aquela situação, gente embaixo da lama, embaixo da terra. Ele passou, olhou e perguntou: e aí, tem alguém lá embaixo? Tem umas pessoas presas. E os voluntários estavam descendo para ajudar. Aí ele falou assim: caramba, que coisa, hein? Aí foi embora. Quando ele estava chegando perto da esquina, alguém gritou: ei, rapaz, teu irmão está preso lá embaixo. E ele voltou com muita velocidade. Então, quer dizer, se fosse qualquer outra pessoa, ele não se envolveria no socorro daquela vítima. Mas quando ele soube que era o seu irmão, ele se empenhou. Então, nesse sentido, nós somos assim. Nós não costumamos ver as outras pessoas, principalmente que estão fora do nosso círculo, como alguém semelhante a gente. Nós temos essa dificuldade. John Donne, lá o pastor inglês, ele no final, quando ele vê lá na peste negra, né, ele vê do seu escritório os corpos sendo levados, ele acaba expressando uma palavra que ficou famosa no mundo todo: nenhum homem é uma ilha. Todas as vezes que um homem morre, eu também morro um pouco. Com ele. Ontem nós tivemos uma situação lá perto de casa, em frente à igreja existe uma passarela, que era uma passagem de nível, fizeram uma passarela. E uma senhora se jogou de lá de cima, se suicidou. E aquilo, quando chegou aos meus ouvidos, eu moro próximo, eu fiquei muito abalada, muito abatida. Falaram que ela tinha depressão e tal, mas as pessoas falam assim de uma maneira muito banal. Ela se jogou, que ela estava com depressão e tal, tipo assim, sabe, podia resolver de outra maneira. Só quem sabe o que é depressão, quem sabe o que é o problema, é que vai conseguir sentir a dor. Eu senti a dor dela, eu senti a dor da família dela, e eu vi a foto, né, que postaram ela ali naquelas pedras jogada, e eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do povo. Esse sentir a dor do outro, né? A Bíblia nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram, a chorar com os que choram. Talvez seja um exemplo, uma síntese desse processo que é altamente espiritual, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo hoje aqui, com essa empatia que mostra que o brasileiro ele está caminhando progressivamente para um egoísmo, para uma vida em que o eu é o mais importante, que a sua história é a história que está sendo escrita ao redor dele, e alguns entendendo, inclusive, uma questão complexa, né? Achar que é o centro da história. Nós já ouvimos essas frases diversas vezes, mas a questão é que nós estamos caminhando progressivamente, constantemente, de maneira acelerada, para sermos percebidos pelos outros assim. Uma das formas mais interessantes de se identificar quem você é quando o outro faz essa análise. Então nós estamos sendo analisados por uma pesquisa que é igual. As perguntas são as mesmas, o olhar é o mesmo. E numa análise mundial, claro, analisando apenas 63, nós estamos no lugar 51º. E simpatia, nós estamos lá na frente, não é isso? Simpatia, nós somos top. Nós somos caras. Então o negócio é o seguinte: a gente é tão simpático, que a gente tem humor negro. E aí é que dói.
É quando o cara sofre e vão lá pro Face, os bonitinhos do Face, e fazem ali um humor negro, sem respeitar a família, sem respeitar a pessoa que está sofrendo. E aí é que eu acho que a gente tem que pensar. E o pior, me desculpem, crente também, ou cristão, para mim é crente, compactuando com isso e acha legal. Vou pegar uma ponte. Nós tivemos Atravessou? Não, vou atravessar agora. Então tá bom. Mas eu vou pegar essa ponte que você está falando e usar essa questão da nossa última eleição agora que teve, onde o que eu percebo pelas redes sociais é que o grupo vencedor está tripudiando com o grupo perdedor. E eu acho isso, do ponto de vista cristão, completamente antagônico, usando a palavra que você usou no início para o primeiro assunto. Eu acho que não comporta, o valor cristão não comporta essa atitude de mesquinharia, zombaria, espizinhamento do outro lado. Até porque, como crentes, o outro lado é alvo das nossas orações. Sem dúvida. O outro lado é alvo daquilo que a gente quer como revelação do amor de Deus. E aí é outra palavra que o JR usou e que muitas vezes é tão mal interpretada no nosso ambiente ocidental, que é a palavra amor. Amor ganhou conotação de gostar. Eu gosto ou não gosto. E a Bíblia não diz, ela até não de sexo. A Bíblia não vai falar sobre isso. Por isso que se desfaz tão rápido, né? Exatamente, porque só odeia em frações de segundo aquela que ela diz que amor amava. Só que era só gostar. A Bíblia não diz, Jesus não disse goste dos seus inimigos, diz ame, porque amar tem a ver com sacrifício. Interessante que amar tem a ver com entrega, amar tem a ver com perder e não com ganhar. E não mudou a característica do inimigo, ele é inimigo ainda. Ele não se converteu em amigo, mas eu já o amo, mesmo ele sendo inimigo. Exatamente. Em Jeremias 5, verso 30, a Bíblia diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos desses profetas. Aí vem o que eu acho muito forte dentro desse texto. Ele diz assim: e o meu povo assim o deseja. Então o que acontece? Os líderes religiosos, eles percebem o interesse das pessoas, como vamos dizer assim, a alma pública daquela sociedade, e prega exatamente em cima daquele interesse de fortalecer essa alma pública. Ela não usa a palavra de Deus para confrontar a natureza desse povo. Se a gente tem esse comportamento sem empatia, como natureza da nossa sociedade, a palavra de Deus e as nossas mensagens devem ir contra esse comportamento. Tem que confrontar essas pessoas para produzir um Brasil diferente. Pois é, e quando você trata quando você encara a igreja, a instituição igreja ali, aquela igreja, aquela comunidade que ali está, e ela está para dentro, você está ensinando as pessoas a serem egoístas. Verdade. Ela está para dentro. Quando ela abre as portas e leva as pessoas para fora, ou pelo menos para olhar para fora, se não dá para sair, pelo menos para olhar. Quer dizer, as pessoas não moram ali dentro. Elas moram em suas casas, seus apartamentos. Elas moram nas vilas, no condomínio, na favela. Ela não mora na igreja. Ela mora fora. Então ela sai da casa dela e vai à igreja. E da igreja para a casa e da casa para a igreja, ela tem um relacionamento. Se você não ensina as pessoas, ou pelo menos você não desafia as pessoas a olharem para fora, como as pessoas verão a igreja? Ou seja, a visão que as pessoas têm da igreja depende da visão que as pessoas têm das pessoas que vão à igreja. Você tocou num ponto muito interessante, JR. A gente fez um culto especial lá e eu pedi para os irmãos, entreguei um convite, vamos convidar amigos que não são evangélicos para participar do culto. E alguns irmãos assim mais sinceros me procuraram, pastor, eu queria muito atender esse apelo, mas sabe o que eu percebi? Não tem amigo. Eu não tenho amigo que não seja evangélico. Esses dias alguém me falou de um condomínio que estavam lançando apenas para evangélicos, né? Preços promocionais para evangélicos. O cara quer construir um bairro fechado só para evangélico. Depois me avisa onde é. Vieram me falar e eu disse assim... Eu morar longe. Morar longe.
Eu falei, gente, isso aí tá na contramão da Bíblia. O Senhor Jesus falou assim, eu não peço que os tire do mundo. Há uma razão para isso, não é só para que a gente sofra no mundo, é para que a gente seja sal, para que a gente seja luz. Durante muitos anos nós ouvimos a seguinte coisa, você não pode ter amigo não crente. Exatamente. Muitos foram criados debaixo dessa orientação pastoral. A orientação era clara, não pode ter amigos não crentes. Quais são os seus amigos? Aí você dava a lista dos amigos. Aí o cara dizia, quantos deles são crentes? Vamos dar um exemplo, 10, né? Quantos deles são crentes? 2, tá vendo? Olha, você está sendo influenciado pelo... Hoje nós temos um discurso diferente, as pessoas vão ficar assim, cara, eu faço o quê? Eu não tenho amigos ou vou ter amigos? Mas as pesquisas indicam que você, 2 anos após a sua conversão, você ainda tem alguns amigos. 2 anos após, você só tem amigos dentro do meio. Deixou de influenciar, não frutifica mais. Exatamente. Não frutifica mais. Mas uma coisa também que a gente precisa entender, a gente falou do sair, é que a gente hoje está querendo, em vez de fazer o id, a gente está dizendo, vinde. Então, você tem que vir. Você quer ser abençoado? Vem à igreja. Por quê? A igreja se tornou egocêntrica. Por quê? Só se ensina, resolva o seu problema, ore pelo seu... Nós não temos mais a visão de salvação. Hoje, você, com todo respeito, você ouve programas de televisão, você não ouve falar de salvação. Você só ouve falar de dinheiro. Você só ouve falar de bens materiais. Então, o evangelho se tornou materialista e não espiritual no sentido de salvação e de transformação. E infelizmente nós estamos vivendo esse problema. E uma das coisas que há muitos anos eu ouvi, e isso me marca muito, se a sua igreja acabar hoje no bairro, vai fazer falta? Alguém fala assim, vai porque você não fez nada pelo bairro. Ouvinte aqui dizendo, JR, nós vamos ao templo e somos a igreja. Exatamente isso, ouvinte, exatamente isso. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu passei por uma coisa há alguns anos, eu me separei porque meu esposo estava me traindo com uma menina que morava aqui no nosso bairro, não demorou muito, ele postou fotos com ela e o pior veio depois. Amigos que frequentavam a minha casa comentaram a foto, dizendo que ele fosse feliz. Eu me desesperei pela falta de compaixão de ambas as partes, ou seja, tanto do ex e eu acho que doeu mais foram os outros, foram os amigos. Quer dizer, a pessoa frequentava a casa nem para ter assim aquele ponto de misericórdia, silêncio, né? O momento de não falar nada, né? Exatamente. Porque é dolorido, né? Essas coisas que a gente tem visto é dolorido. Carinho a nosso ouvinte aí acompanhando a gente, muito obrigado pela sua audiência. Uma pesquisa que nós vamos estar discutindo amanhã é o seguinte, veja bem, queridos, ir à igreja pode reduzir até 30% do risco de morte. Nós estamos falando de ir à igreja, de sair da igreja, de evangelizar, de ser igreja, né? Mas a pesquisa traz esse dado aqui, que é um dado interessante, 30% do risco de morte é reduzido para pessoas que frequentam a igreja. Eu vou contar essa história toda, é amanhã, minha gente, é amanhã aqui no Debate 93. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e queridos debatedores. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles acham que a vontade de Deus pode fazer alguém infeliz. 71% deles disseram que não acham isso não, JR. Muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco. Obrigado aqui pela sua opinião, sua participação. Pastor César Carvalho, um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado. Eu agradeço, um abraço a todos, um beijo para minha esposa querida e já vou dizendo aí para meus filhos, meus queridíssimos filhos, o Daniel e o Lucas, Deus os abençoe, e a toda a comunidade cristã Novo Dia. Maravilha, pastora Marcione Garcia, Deus abençoe, minha irmãzinha. Obrigada, JR, por estar aqui mais uma vez, depois de tudo que eu passei, né? Tô aqui de volta. Obrigado. Eu quero agradecer as orações de todas as pessoas que oraram, pela sua oração, pelo povo de Deus, pela comunidade missionária Proclamar. E ontem eu fiz 24 anos de casada. Opa, né? Que maravilha, parabéns, pastora. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus me deu e mandar um beijo pro meu filho e pra minha nora também. Benção puríssima. Deixa eu dar uma lida aqui, um ouvinte dizendo, olha, tenho 13 anos de evangelho e hoje meu convívio é 95% de cristãos, eu não acho que isso seja demérito, ninguém disse que é.
mas o que estava sendo dito é exatamente o fato de a gente influenciar menos. Mas ela diz, e nem por isso eu deixo de frutificar. É isso aí, minha querida ouvinte, vamos dar frutos. Pastor Giamax, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, que Deus abençoe os nossos ouvintes, que Deus abençoe essa rádio que tem ajudado tanto a nossa sociedade. Quero mandar o meu abraço aqui para a Assembleia de Deus na Ilha do Governador, povo da freguesia, Nova Canaã, e um beijão muito especial para minha esposa, a irmã Misilene, e os meus filhos queridos, Adassa, Caleb e Felipe. Maravilha. Ô, pastor Márcio, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp, que a gente não consegue mais achar aqui, trouxe uma palavra muito, muito boa. Ela falou que esteve lá na sua igreja e que o senhor é muito bonito. Entendeu? E que o senhor não precisa mais com essa história, porque ela olhou, ela ouviu a sua história aqui, né? E foi lá na sua igreja e viu ao vivo uma palavra carinhosa e amorosa de uma de nossos ouvintes. Aqui é o que nós queremos agradecer. O carinho dos nossos ouvintes é especial. Tá vendo o que é humor negro? Não é não, ela falou cara aqui em off aqui falou o seguinte, a menina é cega. Olha aí. Tá vendo? Isso é que é humor negro. Não, isso é amigo antigo, né? Isso é amizade antiga, isso é intimidade. Obrigado, pastor, Deus abençoe o senhor. Olha, gente, deixa eu só falar uma coisa rapidinho só sobre isso. A verdade é, eu testemunho isso por aquilo que Deus fez na minha vida. Isso para mim hoje não é mais problema. Pelo contrário, isso para mim é uma forma de testemunho de alguém que Deus deu graça e conseguiu vencer. Eu sou tão vitorioso que eu casei. E casei, minha esposa é bonita, show de bola. Um beijão pra Lili, né? Deixa eu aproveitar, porque tá todo mundo mandando beijo pra mulher. Aí, vou mandar pra minha também, vou dar uns agarrão nela depois, né? Um beijo pra Lili, um beijo pro Andrei, que é o meu filho, um beijo pra minha nora Vivian e pro João, meu neto. Maravilha. E um beijo pra comunidade evangélica Mais Que Vencedores, Santa Cruz da Serra e Petrópolis, tá certo? Obrigado, querido. Muito obrigado, Deus abençoe. Um forte abraço, são 11h58, nós vamos orar, a pastora Bastione vai orar conosco, nós vamos apresentar os temas diante de Deus em oração, a vida do nosso povo, famílias estão nos acompanhando agora, gente que está alegre e gente que hoje está meio triste, gente que acordou e de repente recebeu uma notícia ou se lembrou de algo que entristeceu. Vamos pedir a bênção de Deus também sobre aqueles que estão enfermos e nós clamamos pela cura dos enfermos e sempre oramos pelo consolo aos corações enlutados em nome do Senhor Jesus. Deus, te louvamos, ó Pai, nessa manhã, porque o Senhor de uma maneira especial, ó Pai, sonda os nossos corações, ó Deus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado, Pai, das nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque o Senhor esteve aqui nesse lugar, Senhor Deus, direcionando cada pastor, Senhor, direcionando o JR, Senhor. Obrigada, meu Senhor amado, por cada ouvinte, Senhor Deus, que conseguimos de alguma maneira tirar dúvidas, ó Pai, as aflições, Senhor Deus, do seu coração, as suas culpas, ó Pai. Te pedimos nessa hora, Pai, que aquela pessoa que está, Senhor Deus, abatida, entristecida, Senhor Deus, no seu lar agora, está ao alcance da nossa voz, está com o rádio ligado ali coladinho, as lágrimas rolando, Senhor Deus, no seu rosto, que ela venha, meu Senhor, enxugar essa lágrima agora e crer que o Senhor é o Deus do impossível e vai realizar sim, Senhor Deus, vai cuidar, vai tratar dela de uma maneira especial. Toma cada lar, Senhor Deus, que nessa hora está com a rádio ligada, Senhor, cuida de cada casamento, de cada família enlutada, Senhor Deus, consola e conforta, Pai, nos leva, Pai, em paz e continue com a Rádio 93 FM, que ela continue sendo bênção na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Todos os dias, ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. É todos os dias, ouvindo louvor e adoração. Eu conto as horas, eu fico ligado
que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93.